não tinha ninguém igual João Batista. Lá em Provérbios também, capítulo 31, você vê uma mulher sendo exaltada, a mulher virtuosa. Você já viu também a palavra de Deus sendo exaltada. Por exemplo, o Salmo 119 é uma exaltação à Bíblia, a palavra de Deus. E certamente você já viu na palavra de Deus o Pai sendo exaltado, o Filho e o Espírito Santo sendo exaltado. Mas hoje, segundo o Salmo 87, não é muito comum, mas hoje nós vamos ver a exaltação de uma cidade. Antigamente o Rio de Janeiro era chamado Cidade Maravilhosa. Hoje foi meio ofuscada, né, pela violência e algumas coisas. Algumas cidades são exaltadas pela sua beleza natural, outras cidades são exaltadas pela sua riqueza histórica e cultural, mas essa cidade é exaltada porque é a cidade que Deus escolheu para si próprio, é Jerusalém. A cidade de Jerusalém não é dos judeus, a cidade de Jerusalém não é dos palestinos, a cidade de Jerusalém é de Deus, é a terra de Deus. Se de repente a ONU, Organização das Nações Unidas, propusesse para Israel, para acabar com essas brigas, essas bombas, essas guerras, vocês não gostariam de entregar o seu território? Não? A gente dá um outro território para vocês, aí fica tudo bem. Se o ministro de Israel e a população decidisse, vamos fazer isso, como já tentaram, inclusive, já propuseram entregar mais territórios. Ainda assim, a nação não poderia fazer isso. Não é uma questão só do povo de Israel, não é uma questão dos judeus, não é uma questão das organizações das Nações Unidas. Isso é uma questão de que aquela terra não é de ninguém que nós mencionamos até agora, é a terra de Deus. Deus escolheu a terra, Deus escolheu um povo, e Deus escolheu plantar aquele povo naquela terra. E Deus escolheu também daquela terra uma cidade. A cidade que Davi, há 1000 anos antes de Cristo, fez dela a capital de Israel. Então, aquela cidade não é apenas uma cidade terrena, é uma cidade com a bênção dos céus. E Deus vai fazer dessa cidade a capital do mundo. O mundo todo reverenciará esse local, essa cidade. Terá que ir lá representantes do mundo uma vez por ano, para entregar os seus tributos ao rei, para louvar a Deus, e não apenas louvar a Deus, mas exaltar a cidade. Quando a palavra de Deus diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, que a gente vê as pessoas usando como se fosse qualquer nação, ou eu desejo que o Brasil seja assim também, a nossa nação, isso é conversa só, isso não existe, só existe na nossa mente, na mente de alguns evangélicos, é uma teologia errada. A única nação cujo Deus é o Senhor é a nação de Israel, aqui na terra. E a capital que Deus escolheu no mundo é Jerusalém. Então, um pastor uma vez ouvindo essas coisas, ele fala, isso aí é Israelotria. É uma mania de adorar a nação de Israel. Não, nada disso, ele não está entendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus dá autorização, inclusive, para exaltar essa cidade,
A Bíblia diz, inclusive, orai pela paz na Venezuela. Não diz isso. A Bíblia não fala isso. Orai pela paz na Ucrânia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém. Essa é a cidade. Então não é culpa nossa, é simplesmente uma realidade. É uma cidade que você pode exaltar sem ser idólatra. Porque quando você exalta a cidade de Jerusalém, você está exaltando o rei daquela cidade, que é Jesus Cristo. Então tem umas boas notícias aqui sobre Jerusalém. É a cidade mais importante do mundo. É a cidade central do mundo, inclusive geograficamente falando. É o umbigo do mundo. Você pega o mapa, o centro do mundo está lá. Aquela região, na verdade, né? Mas Jerusalém. E é a cidade que vai atrair o mundo todo para si, ou seja, para ela. Vamos ver o Salmo 87, que é o Salmo dos filhos de Corá. É um cântico e eles exaltam essa cidade como Deus quer, né? Então é a cidade mais importante do mundo. Versículo 1. Alguém pode ler? O seu fundamento está nos montes santos. Então essa cidade, ela tem um fundamento, e o fundamento, o alicerce dessa cidade é santo. Então essa cidade está repousada, está descansando numa terra, e aquela terra é santa. Então o nosso Deus, onde Ele está, Ele faz daquela terra santa. Ele já fez dos desertos de Midian, Ele fez daqueles desertos lugar santo. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que está pisando é santa. Deus chama a terra prometida, a terra para o povo, de terra santa. E antes de Deus declarar aquela terra como santa, era uma cidade profana. Era uma cidade onde havia muita idolatria, uma cidade onde havia povos odiosos, os Zeus da vida, né? Da Bíblia, Perezeus, Eteus, Girgazeus, todos esses eus aí, era da terra de Canaã. Mas Deus chama Abraão e santifica aquela terra, e aquela terra passa a ser a terra de Deus. E algum tempo depois, aquela terra, ela tem uma personagem também que recebe uma exaltação de Deus, que era o rei daquela cidade, Jebus. Jebus era a cidade de Jerusalém antes de ser Jerusalém. E Melquisedeque, aquele sacerdote, ele recebe o dízimo de Abraão. Então Deus foi juntando as coisas de tal maneira para exaltar aquela cidade como a cidade de Deus. É curioso porque hoje a capital de Israel não é Jerusalém. A capital de Israel é Tel Aviv, que é litoral, né, do mar Mediterrâneo. Então a terra de Jerusalém, ela vai voltar, a cidade de Jerusalém vai voltar a ter um cenário principal, quando o templo de Deus estiver ali novamente. Mas é fundada em montes santos. Deus fez daquela terra uma terra santa. Versículo 2. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Então, quando você fala como aquele servo do Senhor, mas sem compreensão, né? Fala, isso é uma idolatria para uma cidade, para uma terra, para um povo. Ele não está conhecendo, ele não está juntando os textos da palavra de Deus. Se Deus ama aquela cidade, por que você não vai amar? Deus quer que você tenha um amor crescente pela cidade de Jerusalém.
Isso não quer dizer que você tem que ir em caravanas, e aí quando chegar lá em Jerusalém, você se ajoelha e beija o chão de Jerusalém, e fala, agora estou em Terra Santa. Não, não é isso. Aí sim é idolatria. Eu nunca fui, não preciso ir em Jerusalém ou em Israel para dizer que aquela terra é uma terra amada, uma terra santa. Agora, é irônico isso, mas muitas pessoas, inclusive os crentes que falam, não precisa ter esse amor todo, é uma idolatria, quando canta o próprio hino do seu país, diz, ó terra amada, idolatrada, salve, salve. Você está cantando sobre o seu país, que é uma terra amada, que é uma terra idolatrada, e você está saudando, porque salve é uma saudação. E você não quer fazer isso com uma terra que Deus ama. Deus ama as portas de Sião. Sião é conhecido, ou Jerusalém é conhecido também como Sião, o Monte Sião. E Deus, Ele faz algo que talvez deixa todas as outras cidades enciumadas, né? Porque Ele fala que Ele ama essa cidade de Jerusalém, ou as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Ou seja, existem 12 territórios, havia 12 territórios distribuídos, e Deus amava mais o território onde havia a cidade de Jerusalém, que era a tribo de Judá. Então Deus não esconde isso. Nós não devemos fazer isso, né? Aqueles que têm mais do que um filho, falam, eu gosto mais desse filho do que aquele. Mas Deus fala isso a respeito da cidade de Jerusalém. Versículo 3. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Essa igreja tem eco, é bom, né? Tem se falado coisas gloriosas a respeito da cidade de Jerusalém. Graças a Deus por isso, porque na Bíblia eu ouço coisas gloriosas, mas no mundo eu não ouço não. Inclusive da boca de alguns crentes a gente não ouve coisas gloriosas sobre Jerusalém. Mas Deus está dizendo que essa cidade é uma cidade gloriosa e tem que se falar bem dessa cidade. É um pouco estranho para nós, é verdade, porque nós amamos a nossa terra, o lugar onde nós estamos. E se você perguntasse para as pessoas, se você não fosse do seu país, do Brasil, qual país que você gostaria de viver? Ou qual país que te chama a atenção, que te atrai? Qual cidade? Nós falaríamos algumas cidades pelo mundo que são famosas. Mas Jerusalém tem essa importância, vocês sabem por quê? É porque Jesus estará lá no reinado dele na terra. E por toda a eternidade, essa cidade estará no estado eterno também. Ela ficará suspensa no ar. Ela desce do céu, a Jerusalém celestial, evidentemente, e fica suspensa no céu. A Bíblia não diz que fica suspensa, tá bom? Mas quase todos os teólogos que entendem assim, que como a Bíblia não diz que ela pousa aqui, que ela toma o seu lugar aqui na terra, ela vem descendo, então diz que ela fica suspensa por toda a eternidade. Então Deus dá uma importância a essa cidade e Ele faz dessa cidade também se tornar celestial. Ele pega uma cidade da terra e Ele escolhe essa cidade, Ele coloca um nome nessa cidade e Ele faz dessa cidade uma cidade celestial, até o ponto que Ele desce essa cidade para o estado eterno. Ele não faz isso com nenhum país e com nenhuma cidade, só com Jerusalém. Então talvez esse é um conceito que poucos crentes conhecem, que há uma cidade importantíssima que nós temos que dar muita atenção na Bíblia. Então é uma cidade importante.
Eu quero mencionar aqui para vocês, estava lembrando de algumas cidades, e você também já ouviu falar, né? De algumas cidades importantes. E por que elas são importantes? Mênfis. Mênfis é uma cidade do Egito. E essa cidade ela é importante por causa das pirâmides. E aquela pirâmide que tem a cabeça do faraó e o corpo de um leão, vocês já viram isso daí? Que tinha nariz antigamente, mas aí a corrosão fez o nariz cair, né, aquele monumento. E ali também tem aquelas pirâmides, né? Então Mênfis é muito procurada pelos turistas, muito importante por causa desses monumentos. A Babilônia foi uma cidade muito importante. E ela foi importante porque ela era conquistadora. Ela conquistou o Egito. Ninguém conquistava o Egito, mas a Babilônia conquistou o Egito e se tornou a capital do império do mundo todo. Uma cidade muito importante. Macedônia é uma cidade que já teve vários nomes. Os avós da Tânia, o avô da Tânia nasceu em Macedônia, que era Iugoslávia. Ela teve vários nomes e agora está com outros nomes também. Sérvio, Montenegro. E essa cidade também foi Dalmácia. Essa cidade foi muito importante. Foi a cidade da onde surgiu o Alexandre o Grande, que conquistou o mundo inteiro. E ele foi aquele que deu a conquista para a Grécia. Também Roma é muito conhecida. Roma quer dizer força. E ela mostrou grande força também. Ela conquistou o Império Grego. E ela se tornou a cidade dominadora do mundo inteiro. Então vocês veem quantas cidades que foram importantes. Mas de todas as cidades importantes, Deus diz que Jerusalém é a mais importante de todas. Há uma tradição, tá bom? Então a gente não sabe se é verdade. O Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande, ele conquista o mundo inteiro e quando ele chega em Jerusalém, ele não conquista Jerusalém. É o único lugar que ele não conquista, por quê? Leram para ele o livro de Daniel. E o livro de Daniel é a história de Alexandre o Grande, conquistando. E ele teve tanto respeito por essa cidade, que ele resolveu que ele não ia colocar um posto grego ali em Jerusalém. Então aquela cidade não teve, a terra toda, né? Não teve a influência dos gregos. E até Roma, né? Roma respeitou muito Jerusalém e deixou que eles continuassem com a sua adoração. Então veja que não é pouca coisa essa cidade, né? Uma cidade importantíssima. É uma cidade também que é a central, uma cidade central do mundo todo. Versículo 4, alguém pode ver? Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. Ele diz que de todas essas cidades tão importantes, né? Quando fala Raabe, nós lemos sobre Raabe. Quando a Bíblia fala Raabe, ela está falando de Jericó. Nós acabamos de ler aqui. É tão bom, né, que a gente não combina, mas dá certo os textos. Então, farei menção de Jericó. Quando ele fala, farei menção de Raabe. Também da Babilônia, que eu também fiz menção, né? São cidades importantes. Filístia, dos filisteus. Tiro, que era a cidade portuária, dali que os produtos eram exportados e chegavam produtos também. Da Etiópia, cidade importantíssima naquela época também. E todas essas cidades são importantes, mas Jerusalém é mais importante do que todas. E aqui ele diz também que essas cidades terão uma grande importância em Jerusalém.
porque todas essas cidades, agora simbolicamente falando, né? Todas essas cidades vão até Jerusalém levar os seus presentes e vão adorar a Deus. Versículo 5. E com respeito a Sião se dirá: este é aquele que nasceu nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Este e aquele nasceram nela. Este quem? Os filisteus, Jericó, Etiópia, Tiro, Filístia, Babilônia. Ele quer dizer, todas essas cidades, todas essas pessoas dessas cidades, elas podem nascer também em Jerusalém. E isso aconteceu. Alguém lembra quando povos do mundo todo nasceram pela segunda vez em Jerusalém? Alguém lembra? Qual foi o incidente? Qual foi a coisa histórica? É a descida do Espírito Santo. Atos 2, o Pentecoste. Vieram pessoas, vocês podem ler lá em Atos 2, de 15 nações. E eles nasceram de novo em Jerusalém. Eles se converteram ali. Então muitas pessoas, a igreja começou em Jerusalém. Então nós também nascemos em Jerusalém, por assim dizer. Então notaram como que é importante essa cidade, mais do que a gente talvez tenha pensado? E o próprio Altíssimo a estabelecerá. Isso é futuro. Então isso quer dizer que Deus, Ele fez dessa cidade ser importante. Talvez ela começou a cair em descrédito. Por exemplo, o templo de Israel não está mais lá. Dizem que está, né? Mas só os fundamentos embaixo da mesquita de Omar, que é dos muçulmanos. Mas um dia estará lá novamente. Vão fazer um templo, mas é um templo falso. Deus não vai aceitar aquilo. Na tribulação, o anticristo vai fazer um templo naquele lugar. Mas no futuro, no reino de Cristo Jesus, Ele vai estabelecer essa cidade novamente, como o centro do mundo e o templo também. Versículo 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Que era um grande privilégio nascer lá. Eu esqueci, vou fazer uma pergunta, mas eu esqueci a resposta. Quem sabe aqui alguém saiba. Quem nasce em Jerusalém é o quê? Jerusalemita. Uma pesquisa para o Google, né, Thiago? Isso aí mesmo. Hierozolimita. Quem nasceu em Jerusalém. Então você nasceu lá. O Senhor ao registrar os povos. Isso quer dizer que no reino de Cristo Jesus os povos serão registrados. Eu não sei quais serão as nações que existirão, ou como Deus vai dividir os povos no mundo, mas todos serão registrados. E claro que alguns vão nascer ali. E todas as nações vão nascer a partir de Jerusalém, como se fosse o cartório mundial. Todas as nações vão nascer a partir de Jerusalém. E é assim que Deus vai fazer. Então eles vão ter que, uma vez por ano, ir até Jerusalém para adorar o rei que está ali reinando. Uma nação central, o centro do mundo. E eu também lembrei de alguns centros hoje. O centro financeiro do mundo, por exemplo, é Nova York, chamado de Wall Street, né? Lá é o centro financeiro do mundo. E o que a gente pode falar de Dubai, no meio do deserto, aquele lugar só de magnatas, né? De bilionários, aqueles negócios, turismos.
Tóquio é um outro centro financeiro. Eles arriscam dizer que Tóquio vai dominar o mundo mais do que a própria Wall Street, né? Pequim é a força exportadora do mundo. Lá na sua casa tem várias coisas de Pequim, várias coisas da China, tudo, os brinquedos e muitas coisas vêm de lá. O seu computador tem as peças de lá, né? Não é de Pequim propriamente, de Hong Kong, né? Mas tudo na sua casa tem coisas da China. Então são cidades centrais no mundo. E o último versículo é o versículo 7, né? É a cidade que vai atrair o mundo todo. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Haverá muito louvor nessa cidade, vai existir novamente louvores. Na época que o templo estava funcionando perfeitamente, no Antigo Testamento, eles tinham turnos e mais turnos de sacerdotes, porteiros e cantores, e eles calculavam que, segundo a palavra de Deus e os turnos, havia 24.000 músicos. Então era muita gente cantando, louvando ao Senhor com a responsabilidade. E diz também o texto: todas as minhas fontes são em ti. Ou seja, dali que brota o louvor ao Senhor. Vocês lembram que a mulher, Jesus conversando com a mulher samaritana, houve ali uma discussão, e a mulher queria saber onde que era o centro, o local da adoração. Porque Abraão, ele adorou lá em Siquém, que é Samaria. Ele fez um altar, mas ele fazia altar onde ele ia, né? Em todos os lugares. E Jesus fala que a salvação vem dos judeus. Então Jesus voltou a Jerusalém. Quando alguém orava ao Senhor, ele podia orar olhando para Jerusalém, da onde ele estivesse, e ele ia ser abençoado. Daniel, quando orava, ele abria janelas para o lado de Jerusalém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas quais montes eram esses? O Monte Sião. Era ali que o salmista estava se referindo. Então é uma cidade que atrai o mundo todo. Versículo 7, então: todas as minhas fontes são em ti. Existem alguns lugares atraentes, eu também lembrei aqui. Cataratas do Niágara, todos já ouviram falar, né? Ali no limite, Estados Unidos, Canadá. Dizem que é muito bonito, nós já temos visto por fotos e vídeos, né? O Central Park, em Nova York, é um lugar que atrai muitos turistas, que é um verde, um parque no meio de uma metrópole, atrai bastante gente. Roma, até hoje, com as arquiteturas de Roma, atrai turistas, e as pessoas vão ali para ver aqueles prédios caindo aos pedaços, mas eles querem ver, né? A Praça Vermelha no Kremlin, em Moscou, uma praça muito conhecida, bonita, e as pessoas querem ver. Nova Zelândia, depois daqueles filmes Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, aí muita gente queria ver aquelas montanhas da Nova Zelândia. E Londres, né? Londres tem muita coisa lá, o relógio lá, o Big Bang, o Palácio de Buckingham, aquela ponte. Então são lugares que atraem muitas pessoas. E Jerusalém? Jerusalém vai atrair o mundo todo. Pela sua beleza natural, a Bíblia não menciona isso, mas é porque o Rei está ali, porque Jesus Cristo está ali. Então que Deus abençoe os irmãos, não fiquem com medo de pensar que são idólatras quando falam bem de Jerusalém.
Deus vai se agradar certamente de você quando você faz isso, porque é o lugar onde você vai morar. Todas as cidades mencionadas, elas vão acabar, mas Jerusalém, além de nunca acabar, porque é a cidade eterna, ela vai ser totalmente restaurada para você também ir para lá, para você adorar o Senhor. Então, quando alguém fala, você não foi para Jerusalém? Isso é a desculpa de quem não tem dinheiro, tá? Aí eu falo assim, né? Não preciso ir em Jerusalém agora, porque eu vou depois, muitas vezes, em Jerusalém, e vou ver o Rei dos Reis, Jesus. Mas é brincadeira, quem puder ir em Jerusalém é muito bom, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pelo Rei dos Reis, que é a razão daquela cidade, Jerusalém, e nós pedimos a Deus que tenhamos um amor pelo Senhor, um amor pelas coisas do Senhor, inclusive pela cidade mencionada. Nós agradecemos muito pela cidade onde nós moramos, pelo país onde nós estamos, e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado nesses lugares onde estamos. E nós pedimos a Deus que a Tua presença seja mais importante para nós do que nosso país, nossa cidade. E onde o Senhor estará também, o Teu Filho amado, em Jerusalém, que esse seja um local para nós, que esteja nos nossos pensamentos. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém.